A obesidade é uma doença silenciosa, porém extremamente grave. Conceitualmente, ela é caracterizada por ser uma doença crônica e progressiva. Existe uma estigmatização em nosso meio de que a obesidade não é uma doença. Entretanto, isso não é verdade, e inúmeras sociedades médicas, incluindo o Ministério da Saúde, já definiram essa condição como uma doença passível de tratamento e até em alguns casos, bons casos de cura. Você sabia que quase 60% da população, ou seja, mais da metade da população brasileira, encontra-se no estágio de sobrepeso? E dados mais alarmantes ainda demonstram que cerca de 20% da população brasileira, ou seja, 40 milhões de pessoas, se encontram no estágio da obesidade. A obesidade pode se originar de uma somatória de fatores e variáveis. A genética está bastante atrelada à gênese da obesidade. Famílias com obesidade têm uma maior tendência a terem filhos na fase adulta com o mesmo diagnóstico de obesidade. Fatores de risco como falta de atividade física, não alimentação adequada, viver num mundo que a gente chama de obesogênico, com estímulos externos inadequados, propiciam a obesidade. Entretanto, a obesidade também é fator de risco para diversas doenças, principalmente doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, doenças neoplásicas. Hoje nós sabemos que a obesidade está associada em cerca de 60% dos casos das doenças que mais matam no mundo, como infarto, AVC, que é o derrame, cânceres no geral, hipertensão arterial, diabetes, entre outras doenças. No geral, a obesidade apresenta-se de forma silenciosa, não causa muitos sinais e sintomas. É uma doença que nós encaramos como sendo mais microscópica, ou seja, uma alteração celular devido à deposição excessiva de gordura nos órgãos e nas células. Entretanto, algumas condições podem estar presentes, como dificuldade para caminhar, falta de ar, dores abdominais, dores nas articulações, apneia do sono, uma condição comum em pacientes obesos, entre outras coisas. Basicamente, a obesidade ela é diagnosticada através do IMC, o Índice de Massa Corporal, que é uma conta matemática simples do peso dividido pelo quadrado da altura de uma pessoa. A obesidade ela é definida quando sendo o IMC acima de 30, já a obesidade mórbida acima de 35. Após instituída, a obesidade é muito difícil de ser tratada. Por quê? O organismo cria mecanismos compensatórios de regulação para dificultar a perda de peso e facilitar a recuperação desse peso perdido caso ele ocorra. Além de existir mecanismos genéticos, hereditários e o próprio estímulo externo, que geralmente não muda. Logo, falar para o paciente coma menos, exercite mais, não é ciência, não é a melhor estratégia terapêutica. Existem diversas modalidades terapêuticas com bons resultados. Isso é ciência. Como a obesidade é uma doença complexa, seu tratamento também não pode ser simples. Cada paciente deve ter seu tratamento individualizado e personalizado. A base desse tratamento é promover um balanço negativo de ingesta e gasto. Logo, é necessário um tratamento multidisciplinar, com dieta pela nutricionista, atividade física sob supervisão do personal, medicação e suplementação, geralmente feita pelo endócrino, possivelmente com acompanhamento psicológico para mudança de estilo de vida e estímulos externos, e, quando necessário, com cirurgia. Diversos medicamentos são aprovados e utilizados na prática médica para o tratamento da obesidade. A maioria deles coexistem com alguns efeitos colaterais. Entretanto, boa parte deles são muito efetivos. Não por uma perda de peso grande, tampouco a longo prazo, mas são efetivos. A cirurgia pode ser indicada para pacientes com IMC a partir de 35. Alguns procedimentos específicos são regulamentados pelo Conselho Federal de Medicina. Outros estão em fase de testes.
A cirurgia ela não deve ser encarada como a última ferramenta quando nada deu certo no tratamento, mas sim como uma opção e uma das opções mais efetivas nesse arsenal terapêutico. Ela é um procedimento extremamente efetivo, entretanto, não faz milagre. Deve ser encarada como um start, um gatilho para a mudança que vem pela frente na vida de um paciente. Agora, se você tem dúvidas sobre cirurgia bariátrica e metabólica, tem interesse pela cirurgia bariátrica, procure um cirurgião especializado, um cirurgião do aparelho digestivo ou um cirurgião bariátrico. Principalmente, procure se ele é especializado e se ele é filiado a uma sociedade séria, como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que regulamenta as principais orientações acerca da doença no Brasil.